Boa noite e a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? E a palavra se encontra em Isaías, capítulo 65 e o versículo 12. Isaías, capítulo 65 e o versículo 12. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizeste o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, é que Ele escolheu a mim e a você, meus irmãos, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu e você somos escolhidos, meus irmãos. E quando a gente é escolhido, meus irmãos, a gente tem que fazer a vontade do nosso Pai. A gente tem que ouvir a voz dele, meus irmãos. Fazer o que ele quer. E não o que a gente quer, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você tá desobediente. Não quer ouvir a voz do seu Pai, não quer fazer a vontade do seu Pai. Porque ele chama, meus irmãos, né? Ele fala comigo, com você. Mas eu e você não está nem aí para dar, né, ouvir a voz dele. Mas que nessa noite, meus irmãos, eu e você venha dar ouvir a voz do seu Pai, meus irmãos. Porque vocês somos escolhidos. Ele escolheu a mim e a você, meus irmãos, para fazer a obra dele, para fazer a vontade dele. E que nessa tarde, meus irmãos, você queira fazer a vontade do seu Pai, meus irmãos. Porque ele escolheu a mim e a você para fazer a vontade dele, para fazer o querer dele. Porque quando a gente está desobediente, meus irmãos, tem preço. Porque Deus ele não perde para o inimigo não, meus irmãos. Porque Deus ele dá corda para mim e para você. Ele deixa a mim e a você à vontade. Mas quando ele vê que eu e você, meus irmãos, né, não quer fazer a vontade dele, meus irmãos. Nem que para isso, meus irmãos, ele prepara e leve. Mas ele leva, meus irmãos, porque foi ele que deu a vida. Porque quando eu e você somos escolhidos, a gente não tem que fazer a nossa vontade não, meus irmãos. A gente não tem que fazer nosso querer não. A gente tem que fazer a vontade do nosso Pai, o querer do nosso Pai. Porque nós somos escolhidos. E escolhido não tem escolha não, meus irmãos. Escolhido tem que fazer a vontade do seu Pai. Porque nós somos escolhidos. Ele escolheu a mim e você para fazer a vontade dele, para fazer o querer dele. E não a nossa vontade, meus irmãos. Porque quem tem chamado, meus irmãos, né? A gente não pode correr do nosso chamado não, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente quer correr do nosso chamado. A gente não quer fazer a vontade do nosso Pai. Não quer fazer o que a gente quer. Né? Tá rebelde. Mas ele não se agrada de rebelde não, meus irmãos. E nessa noite você venha se consertar, meus irmãos. Que você venha ouvir a voz do seu Pai. Que você venha fazer a vontade do seu Pai. Porque não é tempo de mim você brincar mais não, meus irmãos. É tempo de mim você se consertar. De mim você ouvir a voz do seu Pai. De mim você fazer a vontade do seu Pai. Fazer o que ele quer. E não fazer o que eu e você quer, meus irmãos. Porque a nossa vontade é muito fácil, meus irmãos. Mas a do nosso Pai, nem todos querem fazer. Como diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas quem é escolhido, meus irmãos, tem que fazer a vontade do seu Pai. E não a nossa, meus irmãos. Porque vocês somos escolhidos. Ele escolheu a mim e a você. Não foi você que escolheu ele. Ele que escolheu a mim e a você. E quem é escolhido, meus irmãos, tem que fazer a vontade do seu Pai. Não a nossa, meus irmãos. Porque Deus ele não perde para o inimigo não, meus irmãos. Porque ele deixa a mim e a você à vontade. Mas quando ele vê que você, meus irmãos, não quer se consertar, quer estar na desobediência, quer estar na rebeldia, quer fazer o que quer, Deus ele prepara e leva, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente acha que, eu só morro depois da promessa, que a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Quem falou isso? Deus pode preparar você e levar antes da promessa se cumprir na sua vida. Porque a promessa que ele prometeu na tua vida, cumpre na vida do nosso filho, na vida do nosso sobrinho. E assim por diante vai, meus irmãos. Fica para nossa família, para nossos familiares, a promessa. O filho, sobrinho, um primo. Mas ele cumpre, porque ele não é um para que minta, muito menos não para que você se arrepender. Porque muitas das vezes você se apega, né? Eu só morro depois que a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Quem disse? Se você estiver rebelde, não quiser se consertar, não quiser fazer a vontade do seu Pai, ele prepara você e leva antes da promessa se cumprir. Não cumpre na sua vida, mas cumpre na vida do seu filho, do seu sobrinho, de um parente seu, mas cumpre. Mas na sua não vai se cumprir se você estiver na rebeldia, estiver desobediente, estiver fazendo o que quer. Porque muitas das vezes você se apega nisso, meus irmãos. Aí eu só morro depois que a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Aí você se apega nisso, né? Só morrer depois que a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Aí quer estar no erro, quer estar no pecado, quer estar no lamaçal, quer fazer o que quer, na rebeldia, e não quer se consertar, não quer ouvir a voz do Pai, não quer fazer a vontade do Pai. Porque se apega e só vai morrer depois que a promessa de Deus se cumprir na minha e na tua vida. E quem disse isso?
Se ele quiser, meus irmãos, ele leva você até agora, antes da promessa se cumprir. Depende de mim de você. Se você estiver na rebeldia, meus irmãos, ele não perde para o inimigo, não. Ele prepara e leva. Porque você é escolhido. Escolhido não tem escolha, não. Escolhido tem que fazer a vontade do seu pai. Tem que ouvir a voz do seu pai. Tem que fazer o que o seu pai quer. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente tá muito rebelde. A gente quer fazer o que quer. Nosso pai fala com a gente não tá nem aí. Eu faço o que eu quero, eu que mando em mim. Mas não, meus irmãos, porque vocês somos vasos. Quem manda em mim você é o oleiro. A gente tem que fazer a vontade dele, meus irmãos, porque ele que manda em mim você. Porque escolhido não tem escolha não, meus irmãos. Escolhido não tem escolha não. Escolhido tem que fazer a vontade do pai. Não é o que a gente quer não, meus irmãos. Porque muitas das vezes você quer fazer o que a gente quer. Mas não é o que a gente quer não, meus irmãos. A gente tem que fazer o que o nosso pai manda. A gente tem que ouvir a voz dele. A gente tem que deixar ele nos guiar. A gente tem que ouvir a voz dele, fazer o que ele quer. Porque quando ele fala com a gente, meus irmãos, é o que ele quer. Não é o que a gente quer. Porque ele fala, meus irmãos. Ele não pega a mim você de surpresa, não. Ele fala antes comigo, com você. Mas é você que não quer dar ouvido. Muitas das vezes. Porque quer estar na rebeldia. Quer estar na sujeira. Quer estar no pecado. Quer estar no lamaçal. Aí não quer ouvir a voz do pai. Porque o que o pai quer é o melhor para mim, para você. Né? É o caminho que leva à salvação. Mas o caminho que leva à salvação é um caminho que tem sofrimento. Né? O caminho da porta estreita. É um caminho que a gente sofre. Né? E o da porta larga é tudo fácil. Tudo de mão beijada. Aí você, muitas das vezes, prefere a porta larga. Porque é tudo fácil. Tudo, né? De bandeja. Aí não quer ouvir a voz do pai. Né? E quando o pai fala, meus irmãos, ele só quer o melhor para mim, para você. E o caminho dele, meus irmãos, é a porta estreita. A gente sofre, meus irmãos. Nada é fácil pra gente. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. A gente vai ter a nossa salvação garantida. A nossa morada na mansão celestial. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E não é tempo de você brincar mais, não. Porque quem for limpo, se limpe mais. Quem for sujo, se suje mais, meus irmãos. Porque Ele está voltando. E que nessa noite, meus irmãos, você, né? Sai da rebeldia. Sai do lamaçal do pecado. Aprenda a ouvir a voz do seu pai. Seja um vaso obediente. Faça o que o seu pai quer. Faça a vontade dele. E não querer fazer a minha e a sua vontade, meus irmãos. Porque a nossa vontade é muito fácil, meus irmãos. A nossa vontade, né? É tudo, né? É fácil demais. Mas nem a nossa vontade que a gente tem que fazer não, meus irmãos. É a do nosso pai. Porque para você subir, meus irmãos, tem que estar com a veste limpa. A gente tem que estar com a veste limpa, meus irmãos. Porque santo só ele, nós somos pecador. Mas a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe que pode fazer o que não pode. E ele nos perdoa, meus irmãos. Porque ele sempre está disposto a nos perdoar. Né? A gente erra, a gente peca, nós somos falhos, somos pecadores, mas ele escolheu mesmo você. E a gente sabe o que é certo e o que é errado, meus irmãos. Mas muitas das vezes você quer fazer o que é errado. Mas que nessa noite, meus irmãos, você deixa de fazer as coisas erradas e começa a praticar a vontade do seu pai. Começa a fazer o que seu pai quer. Sabe o caminho tortuoso, meus irmãos. Porque não é tempo de você brincar mais, não. É tempo de você acordar. É tempo de você, né, se despertar. Acorda, igreja. Enquanto é tempo, acorda. Porque o inimigo está aí para cegar mesmo você. Dando tudo de mão beijada. Dando tudo, né, fácil. O que ele dá, meus irmãos, só dá, né, do bom e do melhor. Aparentemente, aos nossos olhos carnais. Mas que nessa noite você começa a olhar com os olhos espirituais. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele só dá para você o que é melhor. Aparentemente. Para te cegar. Aí tu fica cego. Pegando tudo que ele te dá de mão beijada. Tu não tem nem soço para te cegar. Porque ele é sujo. Ele quer que tu perca a tua salvação. E tu vai na onda dele, pegando os pratos que ele te dá. E vai comendo os pratos que ele está te dando. Mas que nessa noite, meus irmãos, você rejeita os pratos do inimigo. Rejeite, meus irmãos. Se você quer ter a sua salvação garantida, se você quer ter a sua morada eterna garantida, você aprende a matar a sua carne e fortaleça o seu espírito. E para subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. Para subir a gente tem que renunciar, meus irmãos. Para subir a gente tem que renunciar. Renunciar dói, mas é necessário. Se você quer ter a sua salvação garantida, se você quer subir para a mansão celestial, tem que renunciar, meus irmãos. Porque não é de qualquer jeito não. Você tem que aprender a matar a sua carne. Tem que aprender a recusar os pratos que o inimigo está te dando. Ele dá tudo de bandeja. Né? Do bom e do melhor. Aí quando você está com os olhos carnais, você, né? Pega. Se lambuza com os pratos que ele te dá. Mas saiba de uma coisa. Tu come os pratos que ele está te dando. Mas tu vai perder a tua salvação. Então que nessa noite você aprenda a recusar. Quando ele vier de bandeja, você recuse. Você não queira os pratos dele, não. Se você quiser ter a sua salvação. Se você quiser ter sua morada garantida na mansão celestial. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos.
Ele só vai dar para mim, para você, do bom e do melhor, para não cegar-me a você. Mas que nessa noite você aprenda a olhar com os olhos espirituais e não com os olhos carnais. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E não admiro você brincar mais não. Porque você somos escolhidos. Deus escolhendo você para fazer a obra dele, para fazer a vontade dele, para falar do amor dele. Mas a gente tem que estar limpo, meus irmãos. A gente tem que renunciar. Porque nosso Pai está voltando, meus irmãos. A gente tem que fazer a vontade dele, tem que fazer o querer dele. Porque ele fala com a gente, meus irmãos. Só que muitas das vezes você não quer dar ouvido ao nosso Pai. Porque a gente quer fazer o que é mais fácil. A gente quer ir pelo caminho mais fácil, a gente não quer ter esforço. Mas a gente tem que ir pelo caminho, pela porta estreita, meus irmãos. Que é um caminho, meus irmãos, que a gente sofre. Né? Nada é fácil pra gente. Mas a gente tem nosso Pai, meus irmãos, lado a lado conosco. Né? Sempre nos dando força, sempre, né, nos ajudando, nos guiando, nos protegendo, nos livrando do mal. A gente tem esse privilégio, meus irmãos. A gente sofre, mas a gente sofre com Ele. Ele está sempre com a gente, nos dando força. Né? Ele está sempre com a gente, meus irmãos. E que nessa noite, meus irmãos, você não queira, meus irmãos, a porta larga, meus irmãos, que é tudo fácil, tudo de mão beijada. Você prefere a porta estreita, meus irmãos. Porque a porta estreita vai levar você a ter a nossa morada celestial. E nosso Pai está voltando, meus irmãos. Você não queira ficar, meus irmãos. Não é tempo de você brincar mais não, meus irmãos. Você aprenda a renunciar, meus irmãos. Aprenda a renunciar, meus irmãos. Porque para subir, meus irmãos, é necessário renunciar. A gente tem que matar nossa carne, meus irmãos. Porque nosso Pai está voltando, meus irmãos. E que você não brinque mais não. Você não queira brincar mais não, meus irmãos. Brinca mais não, meus irmãos. Porque Deus está voltando. E Ele não quer que você fique não, meus irmãos. Ele quer que você suba, meus irmãos. Porque o inimigo está aí para cegar-me a você. Para que você venha perder a nossa salvação. Porque ele já perdeu a dele, meus irmãos. E tudo que ele mais quer é ganhar alma para ele, meus irmãos. Cegando a mim a você. Nos dando tudo de mão beijada, tudo fácil. Quando a gente tem tudo fácil, meus irmãos, a gente fica cego. Porque cega, meus irmãos, a mim a você. Você não vai querer se esforçar para ter nada. Porque tendo tudo fácil, você vai querer se esforçar? Mas você não queira, meus irmãos. Rejeite os pratos do inimigo, meus irmãos. Rejeite. Rejeite, meus irmãos. Não aceite mais. Não aceite mais ser escravo, meus irmãos, do diabo. Porque é isso que ele faz comigo, com você, meus irmãos. Ele escraviza-me a você. Ele cega-me a você. Ele acorrenta-me a você. Para que você fique cego. Para que você não venha ter força. Para fazer a vontade do seu Pai. Ele acorrenta-me a você, meus irmãos. Para que você não tenha força para sair, né? Ele prende-me a você para você não ter força, para você, né, para você não ter força para ir para casa do seu pai, para você não ter força para fazer a vontade do seu pai. E ele nos cega, meus irmãos, para que você venha enxergar que o caminho, a verdade é nosso Pai, meus irmãos. O caminho, a verdade, meus irmãos, é a porta estreita. A gente sabe disso, meus irmãos. Só que a gente prefere, muitas das vezes, a porta larga, que é tudo fácil, meus irmãos. É fácil, mas vai levar você a perder a nossa salvação. E que nessa noite você não queira perder a sua salvação, meus irmãos. Por coisas momentâneas, meus irmãos. Por um prazer, meus irmãos. Que você queira, meus irmãos, garantir a sua morada eterna, a sua salvação. Que é o seu bem, o seu maior bem, o seu bem mais precioso é a sua salvação. Você saber que você vai para a morada celestial, para a mansão celestial. Saber que você vai para um lugar onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais, né, mais sofrimento, meus irmãos. Nada paga, meus irmãos. Tudo que você fizer, meus irmãos, para ter nossa morada celestial, né? Na mansão celestial garantida, meus irmãos. Vale a pena, meus irmãos. Todo esforço que você faça, toda renúncia, vale a pena. Porque ele saber que naquele grande dia, quando o nosso Pai voltar, aí você vai ter a nossa morada garantida, meus irmãos. Que você vai para um lugar onde a gente não vai mais ter sofrimento, onde a gente não vai mais chorar, onde não vai ter mais dor. Vale a pena, meus irmãos, você renunciar. Vale a pena, meus irmãos. Então que nessa noite você aprenda a renunciar, meus irmãos. Porque Deus está voltando. E para você subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. A gente tem que renunciar. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através do louvor. Amém, meus irmãos? O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria. O medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu.
porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará, não mudará, somente ele não passará. Oh, glória! Ele sabia, meus irmãos, que eu e você ia errar, que eu e você ia pecar, mas mesmo assim, meus irmãos, ele escolheu a mim e a você. E que nessa noite, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, venha se arrepender enquanto a gente tem tempo, meus irmãos, porque Deus está voltando. E não é hora mais de mim de você brincar mais não, meus irmãos, porque Ele está voltando. E que você, meus irmãos, venha garantir, meus irmãos, sua morada na mansão celestial. Que você não queira ficar, meus irmãos, porque nosso Pai está voltando. Mas para você subir, meus irmãos, a gente tem que renunciar. A gente tem que matar nossa carne, meus irmãos. A gente tem que fazer a vontade do nosso Pai. A gente tem que ouvir a voz do nosso Pai, fazer o que Ele quer, meus irmãos. Porque Ele está voltando, meus irmãos. E que você se arrependa, meus irmãos, das coisas que você está fazendo que não agrada o seu Pai. Porque Ele está voltando, Ele quer que você suba com Ele, meus irmãos, para morar na mansão celestial, onde não vai mais ter mais choro, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, meus irmãos. E toda a renúncia, meus irmãos, que você faz vale a pena, meus irmãos. Porque naquele grande dia, meus irmãos, eu e você vamos subir, meus irmãos. Vamos morar com o nosso Pai, meus irmãos, na mansão celestial. Então toda a renúncia vale a pena, meus irmãos. Porque eu e você subir, meus irmãos, para a mansão celestial, meus irmãos. O que você fizer, meus irmãos, toda renúncia vai valer a pena, meus irmãos. Renunciar dói, meus irmãos, mas é necessário. Para mim você subir, meus irmãos. Para mim você ter a nossa morada, né, garantida, meus irmãos, na mansão celestial. A gente tem que renunciar, meus irmãos. Mas naquele grande dia, meus irmãos, vai valer a pena. Toda renúncia que você fizer, meus irmãos, vai valer a pena. Então que nessa noite, meus irmãos, você renuncie. Você queira subir, meus irmãos, você não queira ficar. Que você saia, meus irmãos, do pecado, do lamaçal, da sujeira, enquanto é tempo. Porque nessa noite, meus irmãos, nosso Pai está dando tempo para você sair do pecado, sair do lamaçal. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se arrependa, meus irmãos, enquanto é tempo. Porque nessa noite é noite de arrependimento na minha tua vida, meus irmãos. Que você se ajoelhe, meus irmãos, e peça perdão para o seu Pai. Enquanto é tempo, meus irmãos. Porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais tempo para pedir perdão, meus irmãos. Então a oportunidade é agora, meus irmãos. Peça perdão para Ele, meus irmãos. Fala com Ele, meus irmãos. Oh, aleluia. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Onde você se encontra aí, meus irmãos? Você fez algo que você sabe que não era para fazer, que você sabe que entristeceu o seu Pai, você sabe que entristeceu o Espírito Santo. Se ajoelha aí onde você se encontra, meus irmãos, pede perdão para Ele, que Ele sabe que você somos falhos, Ele sabe que você somos pecador. Ele está disposto a perdoar-me a você, meus irmãos, não importa o que você fez, o que importa é que você se arrependa, meus irmãos, e vai, não peque mais, porque Ele está voltando, meus irmãos, e que você não queira ficar, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. É noite de arrependimento, minha gente. Deus está voltando. E que você não queira brincar, minha gente, mais. Chega de brincadeira. Oh, aleluia. Iribebiche, iribebiche, iribebiche. Que você venha se arrepender, meus irmãos, enquanto você tem tempo, enquanto Ele está dando tempo para você, meus irmãos, porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais tempo para se arrepender, não, meus irmãos. Então aproveite a oportunidade agora, meus irmãos. É hoje, se arrepende enquanto é tempo. Aleluia. É noite de arrependimento na tua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Iribebi, 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 iribebi,
Isso até aqui, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo sábado. Fiquem todos com Deus. A irmã Tatiana levantou o celular porque o celular estava querendo mexer, meus irmãos. Eu tenho um bebê, né, meus irmãos, viu? Tenho meu filho Samuel. Ele estava querendo mexer no celular, por isso que eu levantei a câmera, viu? Mas entreguei aqui, né? Meu pai mandou entregar. Isso até aqui, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo sábado.